Fala piazada, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Hora da Roça. E o tema que eu apresento a vocês hoje é comentando sobre duas trepadeiras fenomenais que com certeza você vai querer ter aí no seu jardim, na sua casa. São plantas extremamente utilizadas na jardinagem, na ornamentação, no paisagismo, e isso devido principalmente às características botânicas dessas plantas. Possuem aspectos diferentes e por isso que esse vídeo vai servir para você entender e conhecer um pouco mais as vantagens e as desvantagens das duas plantas. Uma delas é essa daqui ao fundo, no muro da chácara, conhecida como falsa vinha, e se vocês repararem, as folhas dela são bem semelhantes com as folhas de uva. Por isso o próprio nome falsa vinha. É uma planta que traz aquele aspecto um pouco mais europeu aí para o seu jardim, vai ficar muito bacana. E a outra planta é a unha de gato, vai estar aparecendo algumas imagens aí para vocês conhecerem. Antes de mais nada, saibam que aqui no canal tem vídeo específico sobre as duas plantas, ou seja, tem um vídeo somente falando sobre a falsa vinha e outro vídeo mostrando também sobre a unha de gato. Tá tudo explicadinho em relação às características da planta, como cultivar ela da maneira correta para fazer com que ela feche um muro, a forma de cultivo dela, profundidade, espaçamento para você poder deixar um muro bem fechadinho, adubações e muito mais. É só clicar nos cards que estão aparecendo aqui em cima, tá tudo completinho para você. E nesse vídeo em específico é mais para fazer essa diferenciação, comentando vantagens e desvantagens das duas plantas. E por exemplo, uma das duas vai se encaixar melhor no ambiente que você deseja, principalmente devido à questão da luminosidade, umidade, temperatura aí da região que você se encontra, se você quer ter mais ou menos manutenção, se você quer ter um muro fechado ou menos fechado. E para dar início, vamos iniciar com essa planta aqui do fundo. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, moçada. Essa daqui é a falsa vinha e de antemão eu já comento com vocês, na minha opinião, essa planta, a falsa vinha, esse tipo de trepadeira é a mais bonita, é a que eu mais gosto. E não somente porque ela dá menos manutenção do que a falsa vinha, o que é verdade, é uma realidade. Se alguém chegar para você e comentar assim: ah, não coloca a unha de gato não, porque a falsa vinha, ela dá menos trabalho, ela dá menos podas, ela danifica menos o muro. Isso, pessoal, é verídico, isso é verdade. Essa planta, lógico, você tem que pensar da seguinte maneira: se ela for cultivada corretamente, tudo vai dar certo. Isso também vale para unha de gato. Nenhuma das duas vai estar quebrando ou danificando a estrutura do seu muro. A questão, moçada, é que essa planta daqui, ela solta bem menos galhas, bem menos ramos para fora do muro, exigindo aquelas podas frequentes para você fazer e deixar aquele aspecto bonito no seu muro. Essa planta, ela dá bem menos trabalho comparado. Essas imagens que vocês estão vendo aí é um muro com a trepadeira unha de gato, que tem aproximadamente 20 anos que está nesse local, e vejam só como que a folhagem dessa planta, unha de gato, tá diferente comparado com aquelas que a gente conhece. Quando você planta mudinhas de unha de gato, ela possui aquela folhagem bem fininha, bem pequena. Já essa parece mesmo como se fosse um arbusto com um tronco grosso que subiu e se alastrou pelo muro. A unha de gato, ela é muito mais agressiva comparada com a falsa vinha. Ela engrossa mais rápido, e isso é devido a dois fatores. Primeiro, se você não fazer as adubações e não deixar ela em um local com uma luminosidade adequada, esse é um dos fatores. A planta acaba engrossando, não ficando naquela estética padrão. Já o outro ponto é em relação às podas, moçada. O problema da unha de gato é que se você deixar Deus dará e não fazer as podas, ela vai frutificar, ou seja, na ponta desses galinhos que vocês veem aí nas imagens, vai acabar formando a semente. E esse processo aí de reprodução da planta faz com que ela engrosse de uma maneira bem mais rápida do que o normal. Por isso que sempre é essencial você fazer essas podas na planta para evitar que ela pegue um caule muito grosso. Uma outra questão também que você pode incluir é o próprio espaçamento. Se você cultivar plantas bem distantes uma das outras, no caso da unha de gato, onde eu comento aqui, eu tinha feito o cultivo dela com mais ou menos 1 metro de espaçamento uma das outras, e mesmo assim elas não fecharam muito bem. Se você não cultivar elas perto o suficiente, a planta ela vai precisar de muito mais energia para poder crescer e fazer o fechamento do muro. Isso faz com que ela necessite de um enraizamento mais agressivo. Isso faz com que a planta cresça naturalmente mais do que o necessário para poder cobrir esse espaço inteiro. Já se você realiza as podas, deixa ela bem próxima uma da outra, quando elas chegarem e se entrelaçarem uma na outra, ela não vai querer se alastrar mais. Ela simplesmente vai chegar no ponto e vai ficar, não vai querer uma passar por cima da outra. Então é por isso que
plantas mais próximas vai fazer com que ela exija menos. Mas lógico, moçada, casos e casos. Essas que vocês estão acompanhando no vídeo, ela já tem quase 20 anos nesse muro, e o muro também é muito alto. Ela precisou dessa força para chegar nessa determinada altura. E por isso que as folhas dela até ficaram maiores do que o necessário, devido também à questão da sombra. Se a planta não tem luz o suficiente, ela vai tentar aumentar o tamanho da folha, a área foliar, para poder receber mais luz. E isso é uma característica adaptativa de todas as plantas, moçada. Isso sempre vai acontecer. Se ela é uma planta de sol e se encontra na sombra, ela vai tentar aumentar a folha vai ficar mais fina e ela vai aumentar essa área dela para poder tentar absorver um pouco mais de luz solar. Isso se o jardineiro for um pouco descuidado, não realizar as podas adequadas e as podas necessárias, tanto como as adubações, e na hora que foi feito o cultivo não foi o espaçamento certo, ela vai acabar engrossando, fazendo com que o muro ele fique um pouco mais sujeito a esse tipo de estrago, pois as raízes grampiformes que ela tem para poder se fixar no muro vão precisar ser maiores, mais grossas, mais resistentes para poder suportar o peso tanto do caule quanto dessas folhas que vão estar maiores, por consequência mais pesadas. É uma lógica, beleza, turma? E deixando um pouco essa parte burocrática de lado, falando sobre as vantagens e desvantagens, eu já citei algumas aí para vocês, mas falando um pouco mais, só para vocês terem uma noção, para mim, por exemplo, eu adoro a falsa-vinha, não porque ela tem menos manutenção comparada com a unha de gato, e sim porque ela traz esse aspecto, esse ar mais europeu, como eu mencionei no começo do vídeo. E isso pra mim é sensacional, pois eu adoro plantas desse tipo de ambiente. Ou seja, aqui atrás tem o cipreste italiano e ela acaba recobrindo quase todo o muro, mas essa é uma desvantagem em relação à própria unha de gato, pois a falsa-vinha, moçada, ela demora mais para poder fechar o muro por completo, e as folhas, por serem maiores e um pouco mais esparsas em comparação com a unha de gato, acaba não fechando totalmente o muro. Você ainda consegue reparar que é possível visualizar o muro, diferente da unha de gato, que acaba fechando quase que por completo, justamente porque as folhas são menores. As folhas da unha de gato são menores comparadas com a falsa-vinha. No quesito rusticidade e também exigência, a falsa-vinha ela é mais exigente sim em comparação com a unha de gato, e também ela é menos rústica comparado com a unha de gato. Os únicos pontos em que ela acaba tendo uma dificuldade maior e que às vezes ela não consegue nem mesmo se fixar no ambiente é em locais com muita sombra. Às vezes ela vai acabar soltando do muro, e como eu disse, esse não é um defeito seu, não é uma coisa que você está fazendo errado, é simplesmente a planta que não está com as condições ideais. Agora vamos lá, estruturas ideais para você colocar ambas as plantas. Esse é praticamente igual para as duas, e muita gente me pergunta nos vídeos: ah, Parlato, eu posso colocar a unha de gato em cerca de arame? Eu posso colocar ela em uma parede revestida? Eu posso colocar ela, sei lá, em uma árvore, em um pergolado ou coisa do tipo? Moçada, entendam, essa planta ela precisa obrigatoriamente de uma estrutura como essa para poder crescer. Ela não vai se desenvolver em fios de arame, ela pode até tentar subir e percorrer, porém a chance dela acabar se soltando, a chance dela acabar secando o ponteiro dela, ou até mesmo a chance de ela só ficar um fiapinho verde ali naquele fio de arame é muito grande, pois o fio de arame ele esquenta durante o dia e isso pode acabar cozinhando até mesmo a planta. Já em pergolado, no caso madeira, essa planta ela vai sim em madeira, inclusive tá aparecendo imagens aí pra vocês da cerquinha de madeira que eu fiz aqui na chácara, tem vídeo também, e ela, moçada, tá subindo, ela é muito agressiva essa planta, e isso vale também pra falsa-vinha, porém não é um ambiente mais adequado. Existem plantas melhores para você fazer isso, como por exemplo as próprias trepadeiras ornamentais, as trepadeiras de flores, as famosas hipomeias. Tem vídeo aqui no canal, a hipomeia rubra, a hipomeia azul ou também a hipomeia africana, que tá no pergolado aqui da chácara. Plantas muito bonitas, maravilhosas para você colocar, que vão dar flores, dão menos manutenção e vão crescer livremente, diferente dessas que vão sofrer uma dificuldade maior. O muro revestido, ele acaba sendo quase que um empecilho, pois é muito mais difícil as raízes dessas plantas se fixarem no muro do jeito certo. Elas vão acabar desgrudando. Muita gente já me mandou mensagem falando de casos em que a planta simplesmente desgrudou inteira do muro e caiu. Isso acontece muito, principalmente se não for um muro desse estilo assim, um muro um pouco mais chapiscado, um muro que tenha condições dela conseguir fixar as raízes. Ou seja, se você tem um muro que está revestido, na minha opinião, nem necessita você estar colocando uma trepadeira como essa, pois você vai acabar tirando o charme daquele muro, a menos que você realmente queira um muro
verde, um muro coberto com plantas verdes, aí sim é bom você, às vezes se você já tentou colocar e não deu certo, chama um pedreiro para fazer um chapiscado ali rapidinho, ela vai conseguir grudar um pouco melhor. Já aquele muro lisinho, moçada, aquilo lá é muito difícil para a planta conseguir agarrar, beleza? Já esse daqui, se vocês repararem, tem tanta fissura, tem tanto lugar para ela tentar segurar que é quase impossível ela não crescer. E um outro detalhe que torna essa planta mais interessante ainda é que entre os períodos de outono e inverno, as folhas passam de um verde intenso para uma coloração um pouco mais avermelhada, alaranjada, e logo após isso elas caem, ficando de 2 a 3 meses quase que sem folha alguma. E após isso, quando entra no período novamente da primavera, ocorre uma grande explosão de folhas, voltando novamente àquele aspecto original, todo cheio com aquela folhagem vistosa e também extremamente viva. Nesse período em que as folhas caem, uma das únicas coisas que você consegue reparar nessa planta é os resquícios da galhada que estava presa ao muro e que logo em sequência vai vir as folhas novas. Mas é isso, em relação às podas, a unha de gato necessita bem mais em comparação com a falsa vinha. A falsa vinha fecha mais devagar e não tão completamente quanto a unha de gato. Na questão da estética, isso fica a gosto de cada um, mas eu prefiro a falsa vinha devido ao estilo de jardim que eu tenho aqui na chácara. Bom, eu espero de coração que eu tenha ajudado você que está assistindo esse vídeo. Muitos me mandam mensagem para eu tirar essas dúvidas que eu comentei aqui no vídeo, que são extremamente importantes para você que quer fazer o cultivo dessas plantas, pois independente de qual planta for, ela precisa ser cultivada do jeito correto. Isso, moçada, não é porque eu tô fazendo engenharia agronômica que eu tô falando pra vocês. Isso é experiência própria. De tanto plantar aqui na chácara em lugares que não eram adequados, eu fui aprendendo com o tempo que a planta ela precisa de tudo perfeitinho pra ela ficar bonito. Como, por exemplo, sol, água, adubação, que seria a própria comida dela e muito mais, beleza? É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, se inscrevam, deixem aquele like, ativem o sininho de notificações para poder receber os próximos vídeos, que são semanais, todos os sábados, às 6 horas da tarde. Vídeos como esse, onde você pode conhecer plantas que você talvez nunca tenha visto na vida, ou também aprender sobre a parte de construções rurais, o pergolado, a cerquinha de madeira, ou a área acadêmica lá na faculdade que eu faço, Engenharia Agronômica na Unesp de Ilha Solteira, beleza? Bom, dito isso, fiquem com Deus, valeu, falou e fui!